Mais uma vez é motivo de alegria ter aí a sua companhia em mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo da lição da Escola Sabatina, né? E aí nós vamos seguindo aí com esse novo trimestre, né? Fazendo amigos para Deus. Que maravilha, né? A alegria de participar de sua missão, né? Então chegamos aí ao comentário, né, da lição número 2, tá bom? Na semana passada nós ficamos sabendo o porquê de testemunhar. E aí a gente viu que a necessidade que nós temos de testemunhar também é para nos manter vivos espiritualmente, né? Para ficarmos ativos nesse processo que estamos passando aí de santificação, tá bom? E eu já vou pedindo aí para você não esquecer de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva no canal, dê aí o seu joinha, tá bom? Para que a gente possa fazer, para que a gente possa continuar aí com esse ministério, tá certo? Deixe também os seus comentários, é importante demais você fazer os seus comentários, né? O seu ponto de vista, aquilo que você também entende. Se tiver alguma dúvida, pode deixar lá o comentário, tá bom? Será muito interessante para a gente interagir. Se quiser que eu entre em contato com você pelo seu privado também eu faço, tá bom? Então não deixe de participar, tá certo? E hoje eu quero dizer aí para os nossos amigos que já estudam a Bíblia com a gente aí pelas redes sociais, né? Esse grupo maravilhoso de estudos bíblicos, que essa semana a gente vai sortear essa Bíblia para esse grupo aí que está inscrito aí, né? Matriculado no curso bíblico online, tá bom? Nós temos aí uma aula todas as semanas, não toma tempo de ninguém, é uma aulinha só por semana, um tema específico, especial, tá bom? Então, uma boa notícia aí para esse grupo que está inscrito aí na nossa classe bíblica online. Essa semana nós vamos sortear essa Bíblia, não é? Que tem aí como capa, né? Amor escrito com sangue, né? Um tema especial aí da Semana do Calvário. Olha só, você que estuda a Bíblia conosco pode ganhar essa Bíblia novinha, Bíblia de estudos, né? Maravilhosa, tá bom? Ok, meu amigo, minha amiga? Então, não esqueça aí que essa semana a gente vai sortear essa Bíblia para você que estuda conosco. Que maravilha! Testemunhas cativantes. Vamos estudar sobre o poder do testemunho pessoal, né? Que importância tem? Quais efeitos causam, né? O testemunho pessoal sendo abençoado, direcionado pelo Espírito Santo. E o verso para memorizar, que está em Atos 4:20, diz assim, ó: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha que convicção, olha que certeza, olha a segurança, não é? A segurança. Aqui, o contexto aqui, narra o testemunho de Pedro e João perante o Sinédrio, não é? É algo muito importante, não é? Que talvez eu ou você ou outra pessoa ficássemos com as pernas trêmulas, né? Ficássemos com as pernas bambas. Mas olha a convicção desses dois apóstolos de Cristo, Pedro e João, né? Nós não podemos deixar de falar, deixar de testemunhar. Então, Lucas aqui, ele descreve o diálogo de Pedro e João. E eu quero chamar a atenção para o que eu já falei aqui. A convicção, a segurança, né? Que aqueles dois apóstolos, eles tiveram. Tá certo? Ok? Então, eu quero dizer para você que a pergunta interativa do estudo dessa semana, que até o final do vídeo, em algum momento do vídeo, a gente vai responder essa pergunta, que é a seguinte. Grave bem, tá bom? Qual é o melhor testemunho? Será que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz? Eu quero te responder, claro, né, como sempre, não com respaldo pessoal, mas eu quero te responder essa interrogação com respaldo bíblico, é claro. Qual é o melhor testemunho?
Durante esse vídeo você vai ficar sabendo qual é o melhor testemunho que existe, tá bom? Então não perca nenhum momento conosco aqui. É muito importante, tá certo? Então, já vou deixando aqui, nessa primeira parte introdutória da lição, uma interrogação também para mim e para você, que não é, lógico, a pergunta interativa, é outra interrogação. O que Cristo faz na vida de uma pessoa? Nada faz, certo? O que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, na minha e na sua vida, nada mais faz. A ciência não faz, a sociedade não faz, os recursos humanos não fazem, o poder público não faz, nada faz. A interrogação é: vale a pena deixar de andar, deixar de obedecer? Vale a pena não ter relacionamento com esse Jesus, com esse Cristo? Não é? Não que a gente só vá ter relacionamento com Jesus Cristo porque o que ele faz nada mais faz. Não, não é por isso. É que a gente precisa reconhecer o Filho de Deus como o único Salvador. Tá bom? Então, isso é o Evangelho, isso é o próprio Evangelho. Essa certeza que eu e você temos, né? De que o que Cristo pode fazer por nós, nada mais pode fazer. Ok? Então, existem também aqui, no decorrer da lição, nos tópicos, as testemunhas improváveis. E aí, o texto de Marcos 5, do 15 ao 20, narra, não é, a história de um homem que só fazia coisas erradas, né? Era um homem violento, era um homem inconstante, era um homem agressivo. Por quê? Porque ele vivia, e nessa história, no momento dessa história que foi narrada, ele estava endemoniado. Então, essa história do endemoniado, ela quebra também alguns paradigmas, né, que existem dentro da igreja. Que paradigmas são esses? De se dizer que a conservação, ela é mais necessária do que a missão. Já pensou aos olhos humanos, né? Se Jesus Cristo, depois que curou esse homem endemoniado, já pensou se Jesus, ele dissesse assim: olha, você foi curado, você tá livre, você está liberto, você se converteu, mas agora você vai para dentro das quatro paredes da igreja e você vai ser conservado, né? Talvez até com uma lata de sardinha, para depois você ir falar do meu amor. Não, não foi assim. Não é assim. Jesus disse: vai, né? Vai falar para os teus, né? Para o evangelho ser propagado e o ministério de Cristo alcançar novas vidas, é preciso ativar o exercício da fé. Meu irmão, minha irmã, sem que eu e você exercitemos o exercício da fé, não dá certo. Não se progride. Não se mantém vivo. Entendeu? Então, é a melhor maneira de se conservar um novo convertido, não é? Um cristão, é exercitando a fé, é ele trabalhando na missão, é ele falando do amor, das boas novas de salvação. É a melhor maneira, tá certo? Porque para se testemunhar, nós já falamos no vídeo anterior, né? Ok? Falando no vídeo anterior, eu quero até dar uma pequena interrompida e pedir perdão a você que nos acompanha, que está conosco, porque houve um probleminha técnico, na edição do vídeo. As imagens do vídeo anterior, do estudo número 1, foram corrompidas, então as imagens ficaram deterioradas, tá bom? Então, nos perdoe aí e vamos lutar para que não mais aconteça isso, beleza? Vamos à frente aí.
Tá bom? Então, existem sim as testemunhas improváveis, né? Aquele homem, ele foi o primeiro missionário enviado por Jesus. Há quem pense que o primeiro missionário foi Pedro, ou foi João, ou foi Marcos, né? Ou foi Paulo. Não. Aquele endemoniado foi o primeiro missionário enviado por Jesus. Havia pessoa melhor para alcançar ali aquela região de Decápolis, né? Aquele conjunto das 10 cidades, né? Havia pessoa melhor do que um endemoniado transformado que podia compartilhar seu testemunho com toda aquela região. E por outro lado, né? Não toda a região de Decápolis, mas uma boa região já conhecia aquele homem, né? O seu proceder, né? A fama dele já corria por algumas cidades, tá certo? Então, aquele que causava, né? Aquele homem que causava medo, agora era o homem que, pela visão de Jesus, pela atitude de Jesus, ele agora trazia, era um mensageiro da esperança. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Isso causa efeito na sociedade, na humanidade. Sair do conforto, sair do lar para falar de Jesus causa efeito positivo em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Ok? Grava isso no coração. Falar de Deus, de Jesus, causa efeito positivo em qualquer horário, em qualquer lugar. Amém por isso? Diga um amém daí, que eu digo um amém daqui. Amém. Ok, vamos lá. Proclamando o Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus, ela causa uma poderosa influência na mente da humanidade, né? No coração, na alma. E era um domingo de manhã, bem cedo, as duas Marias foram às pressas ao túmulo de Cristo. Elas não lhe pediram nada, né? O que um homem morto poderia lhes dar? O que é que você acha? Nada, né? Na última vez que eu tinha visto, seu corpo estava ensanguentado, machucado e enfraquecido. Mas as cenas da cruz, quando elas se dirigiam para o túmulo, eu imagino também, assim como o autor da lição, que as cenas da cruz estavam profundamente gravadas na mente daquelas mulheres, né? Agora elas estavam simplesmente cumprindo o seu dever. Com tristeza foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. As desprimentes sombras do desânimo engoliam a sua vida na escuridão do desespero. O futuro para elas era incerto. Por quê? Porque a confiança delas no Filho de Deus, no Rei dos Judeus, no Salvador do mundo, era plena, né? Era total, né? E aí aquelas mulheres, sabendo que Jesus, a única esperança que elas tinham de um mundo melhor, de vida, de salvação eterna, agora se encontrava morto, né? Quando chegaram ao túmulo, ficaram surpresas ao encontrá-lo vazio. Mateus, ele registrou os eventos daquela manhã da ressurreição com estas palavras: o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. O anjo disse. Outra pergunta no estudo dessa lição para mim e você: vale ou não vale a pena propagar, comunicar sobre essa ressurreição? Vale ou não vale a pena? Essa ressurreição, ela deve ser propagada, sim ou não? Sim. Então precisa de um passo seu, precisa de um passo meu, precisa de um passo de todos. Tá bom? Precisa de um passo de todos. A alegria agraciava o semblante e as lágrimas daquelas mulheres, né, davam lugar agora a canções de regozijo. Assim como eu e você nos alegramos, né, sempre que estamos ao lado de Cristo, através de uma oração, através de uma leitura da Bíblia, através
de uma comunhão, através de uma reunião entre irmãos, através de um culto, através da presença de Deus, a gente se alegra e se regozija. Sim ou não? Claro que sim, não é? Qual foi a reação de Maria quando descobriu que Cristo havia ressuscitado dos mortos? Saiu e anunciou a notícia aos companheiros de Jesus. E essa deve ser também a minha e a sua reação. Quantos dias? Todos os dias. Quantas horas? As horas que tivermos acordados. Tá bom? As horas que tivermos acordados. Houve a oportunidade de falar de Jesus? Fale, propague, pregue, exercite a fé. É assim que faz, não é? É lamentável saber que ainda nos dias de hoje, 2020, mês de julho, em plena crise mundial, o ser humano com total necessidade de Deus, total necessidade de Deus. É lamentável saber que muitas pessoas ainda não sabem que Jesus venceu a morte. O que é que isso diz para mim e para você, que somos cristãos? Talvez, pode até acontecer que um vizinho ou uma vizinha meu e um vizinho seu não saibam ainda que Jesus venceu a morte. Pode ser que até um parente seu, um parente meu, não saiba que Jesus venceu a morte. Isso é lamentável. Lamentável. Procure saber, você, meu irmão, minha irmã, você que é da Igreja Adventista, ou você que é de qualquer outra denominação, procure saber se existe alguém do seu meio relacional que ainda não sabe que Jesus venceu a morte, e conte para ele que Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou para darmos direito novamente à vida eterna. Comunique a ele que Jesus venceu o mal. Comunique a ele que as forças do bem é superior totalmente às forças malignas. Comunique a ele que o mundo está do jeito que está, mas Jesus é a única solução, a única esperança, a única saída. Amém? Vamos lá. Vidas transformadas fazem a diferença. Amém. Todos os dias, eu e você, e todas as pessoas da humanidade, quando abrem os olhos e chegam e colocam o pé na porta da calçada, ou até mesmo dentro de casa, quando nós começamos a nos movimentar, a expressar as nossas atitudes, nós já começamos a causar algum tipo de efeito para a sociedade. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós já começamos a causar algum tipo de efeito para o nosso lar. Sejam efeitos positivos ou sejam efeitos negativos. Infelizmente, pelos negativos. Não é? Eu quero dizer com isso que tudo que nós fazemos durante o dia causa algum tipo de efeito. Se você joga um papel de bala fora da janela do carro, alguém vai ver. Alguém vai achar que aquilo ou foi certo ou foi errado. Quando você olha, quando você fala, quando você senta, quando você anda, o que você e eu fazemos causa algum tipo de efeito. Então, a vida transformada que você tem, a vida transformada que eu tenho, pelo normal, elas devem sim fazer toda a diferença. Né? Os cristãos do Novo Testamento haviam estado com Cristo, tiveram a vida transformada por sua graça. E por isso entra agora o que Pedro e João testemunharam perante o Sinédrio. Nós não podemos ficar calados. Amém?
Ah, estamos numa pandemia. Ah, estamos aí num isolamento social ou num semi-isolamento social, seja lá como for, seja lá como esteja, seja lá qual for o modelo de vida social que você está adotando, mas não podemos ficar calados em relação às boas novas, a testemunharmos de Deus, tá bom? O que aconteceu quando as autoridades tentaram silenciar Pedro e João? Eles pregavam, sabe o quê? Aquilo que eu e você devemos pregar. Eles pregavam a ressurreição de Cristo. E isso incomodava a maioria da sociedade, porque muitas pessoas eram convertidas por essa pregação. É o que nós devemos fazer agora. Então, alguns céticos, alguns ateus, né? Alguns idólatras do governo, eles ficavam chateados. Por quê? Porque eles eram totalmente mundanos. Então, as pessoas estavam se convertendo e isso causou desconforto. E tentaram calar eles, mas eles disseram, nós não podemos deixar de falar. E eu digo para você e para mim a mesma coisa, nós não podemos deixar de falar, de pregar, né? Temos que ter equilíbrio? Temos. Para a gente falar de Cristo, para a gente pregar o Evangelho, precisa da gente incomodar alguém? Não, não precisa. Precisamos ser inconvenientes, incoerentes? Não. Precisamos não perder as oportunidades, né? Com equilíbrio, com educação, com sensibilidade, do jeito que Jesus ensina pra gente. Não é verdade? Aqueles cristãos eram recém-convertidos e foram impelidos a contar sua história. Pedro, um rude pescador, foi transformado pela graça de Deus. Tiago e João, filho do trovão, que tinham dificuldade de controlar seu temperamento, foram transformados pelo amor divino. Tomé, o cético, foi transformado pela misericórdia do Senhor. Cada um dos discípulos e membros da igreja primitiva, eles tinham a própria história para contar e não puderam ficar calados. Você aí do outro lado da tela, você que está nos ouvindo, nos vendo agora, você já contou a sua história? A sua história tem feito diferença na sua comunidade, no seu trabalho, no meio das pessoas que você convive? A sua história tem feito a diferença, né? Quantas vidas sua história já contribuiu para serem libertas? Quantas vidas a minha história tem contribuído para serem libertas? É importante a gente ver isso aí, a gente refletir, tá bom? Compartilhando nossa experiência. As experiências existem, aquilo que a gente passa na vida, o aprendizado que a gente recebe de Deus precisa ser compartilhado. Não podemos reter o que é bom. A gente precisa evitar o que é ruim. A gente precisa deletar o que é ruim, jogar fora o que é ruim. Mas o que é bom, a gente precisa compartilhar. Não é? Antigamente eu era do mundo e só vivia convidando as pessoas para fazer coisas ruins. Isso aí esqueça. Delete. Né? Eu cheguei em casa, liguei o televisor, só está saindo violência. Isso aí esqueça. Não compartilhe com ninguém. Mas a palavra de Deus, o que gera vida, o que gera paz, o que gera saúde, o que gera alegria, o que gera amor, compartilhe, meu amigo, minha amiga. Isso aí nós temos que compartilhar. Não é? Quando Paulo se converteu na estrada de Damasco, nosso Senhor falou com ele dizendo, por isso te apareci. E olha aí, como Jesus, ele não esconde nada, né? Ele nos conduz com a sua luz
mas ele tem tanto respeito por nós, né? Jesus, que ele nos informa tudo, ó. Por isso que te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda. Está lá em Atos 26:16. Não é? Ainda há quem pense que as coisas de Deus são coisas ocultas, né? São coisas escondidas. Ainda há quem acredite que quando Jesus voltar, né, ninguém vai ver, ou então que as pessoas vão sumir assim, e outras vão ficar perguntando para onde foi. Não. Isso não faz parte do caráter de Deus. Tudo de Deus é transparente. Tudo de Deus é ali, às vistas, às claras. As coisas de Deus não tem cochicho, não tem subterfúgio, não tem segredo. Não. Aquilo que pode ser dito é dito, que não pode, não pode. Amém? Então, quando a gente lê 1 João 1, do 1 ao 3, e compara com Gálatas 2:20, surge uma interrogação. Quais semelhanças existem? Como a experiência de João é semelhante de Paulo? É semelhante. Ambos tiveram um encontro direto com Jesus, né? Um encontro pessoal, né? Com Cristo. João antes da ressurreição e Paulo depois. Na Bíblia tem várias histórias, né? Tem vários encontros pessoais assim, enriquecedores, que nos ajudam, né? Que nos alimentam. Tem vários exemplos, né? Você quer um encontro pessoal grandioso e especial? O de Abraão lá no Monte Moriá, né? Um encontro pessoal com Deus, aonde Deus pediu para que o seu filho Isaac fosse sacrificado. É doloroso? Foi doloroso. A parte dolorosa é incontestável. Mas o encontro pessoal, a experiência que aquele pai, aquele homem teve, de ter que passar por tudo aquilo e no final ele perceber que não era a vida do filho que Deus queria tirar, mas sim fortalecer ele na fé, prepará-lo, não é? Saber aonde realmente estava o coração daquele homem, daquele patriarca. Então, são experiências fantásticas que são possíveis sim, que eu e você passemos também. Outra experiência maravilhosa, né? Moisés, ali diante do Mar Vermelho, quando se abriu, né? Vendo que Deus estava providenciando tamanho livramento para aquele povo que estava sendo liberto lá do Egito, do cativeiro, da escravidão. Que experiência mais forte que essa? Mas não pense que as experiências que eu e você passamos hoje com Jesus são inferiores, porque não são. Jesus, ele valoriza cada momento que eu e você passamos com ele. Então, se Jesus valoriza, imagina nós, né? Como nós devemos valorizar. E esse é um momento que Jesus está passando conosco, nesse vídeo, nesse comentário. Aproveite, compartilhe. Não retenha para você, não. Tem que ser abrangente. Por quê? Porque é coisa boa. É assunto bom. Beleza? Então, a sua e a minha família, né, passam experiências e nós precisamos contribuir para que as outras famílias, as outras pessoas se aproximem mais de Deus. Ok? Vamos à frente? Finalizando aí com o poder de um testemunho pessoal. Isso é importantíssimo. Saibamos que, ao testemunhar do amor de Deus, ninguém está sozinho, tá bom? Guarda isso aí no teu coração, que eu guardo aqui no meu coração. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, algum de nós pode dizer assim, não, mas eu não sei falar. Não, mas eu não sei como começar. Não, mas eu não tenho jeito. Não, mas eu não tenho dom.
fica tranquilo. Para testemunhar do amor de Deus não precisa de dom, tá bom? Não precisa de dom, não. O que nós precisamos, Jesus garantiu que nós temos. É a presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus, ele nos fez essa promessa. Ele disse, olha, se vocês quiserem, se vocês permitirem, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias, por tempo indeterminado. Até a consumação dos séculos. Então, o que nós precisamos, nós temos, que é a companhia do Espírito Santo. Só isso basta para falar do amor de Deus. Então, percebe que o agir de Deus, perceba que com o agir de Deus todos ganham. Por quê? Porque quando eu testemunho, eu ganho, eu me alimento. E quem ouve o testemunho também ganha. Então, com o agir de Deus, todos ganham. Examinemos novamente Paulo perante Agripa. O apóstolo estava diante do último descendente da linhagem dos reis judeus, dos Macabeus e da casa de Herodes. Agripa professava ser judeu, mas no fundo era romano. Tá certo? Isso aí você encontra no comentário bíblico adventista, lá na página 470. O idoso apóstolo, fadigado das viagens missionárias e marcado pelo conflito entre o bem e o mal, estava ali com o coração repleto de amor de Deus e o rosto radiante com a bondade do Senhor. Não importava o que tinha acontecido em sua vida, as perseguições, as coisas que ele tinha passado, aquilo ali, Paulo, ele disse que aquilo ali, para ele, era esterco, né? E antes também, né? As regalias que ele tinha, os privilégios, né? De ser um homem famoso, temido. Ele disse que aquilo ali, depois que ele conheceu a Cristo, ele disse que tudo aquilo ali virou nada. Esterco, né? Em algumas versões. Tá bom? Então, não importava o que tinha acontecido em sua vida e as perseguições e dificuldades que havia experimentado. Ele só entendia que dizer que Deus é bom era tudo. Era o que ele precisava, né? Eu fico maravilhado em saber que os efeitos do amor de Deus é algo para sempre. É eterno. Gravou aí? Os efeitos do amor de Deus são eternos. É para sempre. O que você acha? Vale a pena propagar esse amor? Claro, né? Paulo, mesmo fadigado, cansado, velhinho, ele não cansava de dizer, Deus é bom. O poder do testemunho de Paulo impressionou o rei, mas mesmo assim, o coração do rei estava assim, sob os efeitos, né? Sob os efeitos de atuação do Espírito Santo. Ou você acha que quando Paulo estava testemunhando para o rei, Paulo estava sozinho? O que é que você acha? Para aquele rei, né, não ficar tão agressivo? Claro que não estava sozinho. O que você acha quando você chega perto de alguém para pregar, para falar, para testemunhar, e a pessoa ouve você? Você acha que foi por causa de você? Claro que não. Foi porque você não está sozinho. Então, não tema. Não se preocupe, não se aflinja, vá, pregue a toda tribo, língua, nação, porque você não está sozinho. Eu estou falando aqui da palavra de Deus e da lição da escola sabatina, mas eu não estou sozinho. Quero ouvir o seu amém aí. Não vou ouvir, mas sei que você disse amém também, né? Vamos lá. Na defesa de Paulo está a prova do que Jesus nos prometeu em Atos 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora eu quero te dizer qual é o melhor testemunho que existe para a gente encerrar esse comentário e esse vídeo, tá certo? Vamos entender o seguinte. Vamos partir do seguinte raciocínio. O nosso testemunho vivo e coerente
é a melhor prova, certo? Que podemos dar ao mundo. Ou seja, um testemunho vivo e coerente, né? Coerente com o quê, irmão? Coerente com o que diz a palavra, né? Já imaginou a gente testemunhar de uma forma que está incoerente com o que diz a palavra? Não é? Então, vamos partir desse raciocínio. O testemunho ele deve ser vivo e coerente. Ok? Então vamos seguindo. De que podemos dar ao mundo, de que Jesus é de fato o Salvador da humanidade. Já entramos aí no conteúdo do melhor testemunho que existe. O melhor testemunho que existe tem que mostrar que Jesus é o tudo. Se eu for testemunhar de Jesus e eu tentar mostrar que eu sou alguma coisa, já não é o melhor testemunho do mundo. O testemunho melhor do mundo, o melhor testemunho, precisa enaltecer, enobrecer a pessoa de Cristo. Não é eu e nem você. Vamos continuar para o melhor testemunho. Espero que você esteja pegando aí o fio da meada. Tá certo? Atos 5:29 diz o seguinte. Vamos abrir o texto aí da Bíblia. Atos 5:29. Vamos lá. Atos aí depois dos evangelhos, né? Atos 5:29 diz assim, ó. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, tá bom? Então, vamos continuar montando aí o melhor testemunho do mundo, o melhor testemunho que existe, né? Precisa ser um testemunho vivo, precisa ser um testemunho coerente com a palavra, precisa ser um testemunho que enalteça a Cristo, porque se for um testemunho que enalteça a mim, quem está contando aí, ele não vale de nada, tá certo? E precisa ser um testemunho que o objetivo, o foco seja de obedecer a Deus, de priorizar Deus do que os homens. Vamos continuando. O melhor testemunho é expressar na prática, a transformação que Cristo fez em nossa vida. Agora vem o fechamento do melhor testemunho que existe. Precisa ser na prática. Por quê? Porque só com os lábios não adianta. Não adianta só com os lábios. Porque com os lábios, esse testemunho tão especial, ele pode se acabar amanhã ou então na hora seguinte. Mas se ele for na prática, todos os dias ele é um testemunho bom. Todos os dias ele é um testemunho melhor, especial. Amém? Eu espero que você tenha entendido o raciocínio bíblico de qual é o melhor testemunho que existe. Tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue providenciando meios para a gente prosseguir até as mansões celestiais. Abençoe a tua casa, a tua vida, tá bom? E que estejamos juntos também no nosso próximo encontro, no vídeo da próxima semana, que vem falando aí de educação. Vai ser bênção, né? Ok? Então, educação não. O vídeo da próxima semana vem falando, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Você não pode perder. Falando de educação, é a lição do próximo trimestre, tá bom? Ok? Convido você para orar. Ó Deus poderoso, Pai Santo, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, único Salvador. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, desse idoso que esteve conosco e aqueles também que não estiveram conosco. De
de maneira que nós tenhamos uma semana ao teu lado, uma semana de paz, de cura, uma semana de amizade, de união, onde a gente possa ser cada vez mais pessoas melhores. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti acima de tudo. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Aquele abraço e fica com Deus.